tudo bem com você? Eu sou Helena, professora de língua portuguesa. Sou morena, com os cabelos castanhos, cacheados, um pouquinho abaixo da altura dos ombros. Sou de estatura mediana, estou usando uma blusa de fundo azul e flores vermelhas. Atrás de mim, nós temos uma cortina estampada. E trago para você hoje uma aula sobre a diferença entre textos escritos em versos e escritos em prosa. Vem comigo aprender mais esse conteúdo. Vamos iniciar a nossa aula com um texto em prosa. O texto em prosa que analisaremos é um texto informativo. E um texto informativo é uma produção textual normalmente escrita em prosa, que traz informações sobre um determinado assunto. Sua função é informar, esclarecer, elucidar. A prosa é composta por orações, períodos e parágrafos. Nós trabalharemos com definições dessas unidades de forma menos aprofundada. E com o tempo, você irá aprendendo mais sobre o assunto. Portanto, não se preocupe em decorar as definições. O importante é que você perceba a estrutura de um texto em prosa e que você use esses conhecimentos para produzir e para interpretar textos. Além disso, é interessante você ir se familiarizando com esses termos para que você vá produzindo textos de forma mais consciente, porque os textos eles não surgem de repente. Toda produção textual precisa passar por um processo de composição, e essa é a estrutura da prosa. Ela é composta por orações, que são enunciados que contêm verbo ou locução verbal e que podem não apresentar um sentido completo. Ela é formada também por períodos, que são enunciados que contêm uma ou mais orações de sentido completo, e todo período é marcado por um ponto. Já os parágrafos são unidades formadas por um ou mais de um período em que se desenvolve determinada ideia central. Nós vamos ler esse texto informativo para observarmos como ele está estruturado. Mais uma vez eu lhe digo, não se preocupe com os nomes, com as definições, ok? Vamos à leitura. O desperdício da água. A maioria das pessoas tem o costume de desperdiçar água, mas isso tem de mudar, porque o consumo de água vem aumentando muito e está cada vez mais difícil captar água de boa qualidade. Por causa do desperdício, a água tem de ser buscada cada vez mais longe, o que encarece o processo e consome dinheiro que poderia ser investido para proporcionar a todas as pessoas condições mais dignas de higiene. Soluções inviáveis e caras já foram cogitadas, mas estão longe de se tornar realidade. São elas: retirar o sal da água do mar, transportar geleiras para derretê-las, etc. Realmente, nós precisamos ter um cuidado maior com a água que ainda temos. Você sabia que a água compõe até 60% do corpo do homem e 50% do corpo da mulher? E ela ainda é usada em diferentes processos químicos e metabólicos do nosso corpo. Uma pessoa normal perde cerca de 2,6 litros de água por dia. Isso se ela não fizer nenhum exercício físico.
físico. Se houver atividade física intensa e muito suor, esse gasto pode aumentar em até 1 litro. Nossa, vamos beber água e vamos preservar esse elemento fundamental para nossas vidas. Agora, nós vamos fazer a análise do texto informativo que nós acabamos de ler. Você percebeu que ele é composto por 2 parágrafos? Nós vamos fazer a análise do segundo parágrafo desse texto. Vamos à sua releitura. Soluções inviáveis e caras já foram cogitadas, mas estão longe de se tornar realidade. São elas: retirar o sal da água do mar, transportar geleiras para derretê-las e etc. Inviável é a mesma coisa que impossível. Então, soluções impossíveis e caras já foram cogitadas. Nós temos este parágrafo aqui. E o que temos dentro dele? O que esse parágrafo engloba? Ele engloba orações que são marcadas por essa locução verbal, foram cogitadas, e por este verbo, estão. Observe que eu não destaquei todas as orações do parágrafo, somente essas 2. E mais uma vez eu lhe digo para você ficar tranquilo em relação a esses termos, porque com o passar do tempo você vai se apropriando deles. Não se preocupe. Além das orações, o parágrafo também contém períodos. E nesse parágrafo aqui, nós temos 2. Temos o primeiro: soluções inviáveis e caras já foram cogitadas, mas estão longe de se tornar realidade. E temos o segundo período. São elas: retirar o sal da água do mar, transportar geleiras para derretê-las, etc. Agora é o momento de nós conversarmos um pouco sobre a poesia e o poema. Poesia é uma palavra de origem grega que pode ser traduzida como uma produção artística de modo mais amplo. Por isso, a poesia, além de estar no poema, também pode estar presente em uma paisagem, em uma obra de arte. Na verdade, a poesia é uma definição ampla e engloba diferentes formas de expressão, e não somente a expressão escrita. O poema é uma obra de poesia que usa palavras como matéria-prima. Pode ser dividido em estrofes e versos. Cada estrofe é constituída por versos. Há vários tipos de poema. Nós temos o soneto, nós temos o haikai. Nós temos também o poema concreto, que é feito para ser lido e para ser visto como se ele fosse uma fotografia. Aqui nós temos 2 exemplos de poemas concretos, mas nós não iremos nos aprofundar neles, porque esse não é o tema específico da aula de hoje. Nós faremos isso em outra oportunidade. O primeiro poema concreto diz-nos assim: lua na água, alguma lua, lua alguma. E ele utiliza os versos de forma espelhada. Já o segundo poema, que é sobre café, ele faz para nós um formato de xícara e também coloca versos como se fossem a fumacinha de um café quente. Ele diz-nos assim: na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente
pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Muito interessante, você não achou? Como nosso objetivo é diferenciar um texto em prosa de um poema, nós vamos observar a estrutura do poema. Ele é basicamente dividido em versos e estrofes. O verso é cada linha de um poema. Já a estrofe é um conjunto de versos de um poema. Vamos observar essa estrutura em um poema de Paulo Leminski. Razão de ser. Escrevo e pronto. Escrevo porque preciso. Preciso porque estou tonto. Ninguém tem nada com isso. Escrevo porque amanhece e as estrelas lá no céu lembram letras no papel quando o poema me anoitece. A aranha tece teias, o peixe beija e morde o que vê. Eu escrevo poemas. Tem que ter porquê? Ah, bonito poema, você não achou? Aqui nós temos um recorte dos textos que trabalhamos hoje para que você compare a estrutura de um texto escrito em versos de um texto escrito em prosa. O poema, nós colocamos aqui somente 8 versos e do texto informativo nós colocamos somente um parágrafo. Depois da análise estrutural, nós veremos algumas diferenças linguísticas e semânticas dos textos abordados hoje. Isso quer dizer que analisaremos a linguagem e o sentido das palavras. A linguagem predominante em um poema é a subjetiva. Ela é aquela que expressa o ponto de vista do poeta e, por isso, ele se envolve emocionalmente com o texto, como podemos observar nesse exemplo. Escrevo e pronto. Escrevo porque preciso. Preciso porque estou tonto. Ninguém tem nada com isso. Perceba que o poeta diz que precisa escrever, diz que está tonto. Esse texto está carregado de emoções e de sentimentos. Já um texto informativo tem o predomínio da linguagem objetiva. A linguagem objetiva é direta e é usada para transmitir dados ou informações. Vamos observar esse trecho do texto. A maioria das pessoas tem o costume de desperdiçar água, mas isso tem de mudar, porque o consumo de água vem aumentando muito e está cada vez mais difícil captar água de boa qualidade. Perceba que a linguagem aqui é usada somente para transmitir os dados e as informações de maneira muito direta e sem dar margem à interpretação. Diferentemente da linguagem anterior, que permite que nós, leitores, façamos uma leitura mais particular do texto. Agora, nós faremos a análise semântica, ou seja, a análise do sentido das palavras. No poema, nós temos o predomínio do sentido conotativo, que é o sentido figurado ou sentido subjetivo. Escrevo porque amanhece e as estrelas lá no céu lembram letras no papel quando o poema me anoitece. Observe que o poeta se utiliza de palavras com o sentido subjetivo, porque ele diz que o poema o anoitece. Já o texto informativo, ele apresenta o predomínio do sentido denotativo, que é um sentido literal, é um sentido objetivo. Por causa do desperdício, a água
tem de ser buscada cada vez mais longe, o que encarece o processo e consome dinheiro que poderia ser investido para proporcionar a todas as pessoas condições mais dignas de higiene. Perceba que nesse texto todas as palavras são utilizadas no seu sentido literal. Não há sentido conotativo nesse trecho aqui. Nossa aula está chegando ao fim e esse é o momento da nossa revisão. Hoje, nós vimos algumas diferenças entre um texto informativo e um poema. Vimos que um texto informativo é organizado em parágrafos, períodos e orações, enquanto que o poema é organizado em versos e estrofes. Vimos também que a linguagem predominante no texto informativo é a objetiva e no poema é a subjetiva. Finalmente, analisamos os sentidos predominantes e percebemos que no texto informativo predomina o sentido denotativo e no poema há o predomínio do sentido conotativo. Desafio da aula! Delicie-se com o poema Receita para Espantar a Tristeza, de Rosiana Murray. Faça uma careta e mande a tristeza para longe, para o outro lado do mar ou da lua. Vá para o meio da rua e plante bananeira. Faça alguma besteira. Depois, estique os braços, apanhe a primeira estrela e procure o melhor amigo para o longo e apertado abraço. Gostou desse texto? Como ele está organizado? Qual a linguagem predominante? A objetiva ou a subjetiva? Nossa aula chegou ao fim e eu espero que você tenha aprendido um pouquinho mais sobre a língua portuguesa. Até a próxima aula!